quadro branco na tela. Vamos colocar, porque nós vamos agora fazer uma parte didática dessa nossa mentoria de hoje, né? Fiz aqui um breve rascunho. Então existem muitas formas de se comunicar. Existe a linguagem verbal, corporal, mental e verbal, né? Podemos pensar em outras linguagens, mas nós conseguimos resumir nessas 4, com certeza. Uma linguagem verbal, você consegue, por exemplo, transmitir confiança ou autoconfiança. E você também pode transmitir insegurança. Quer ver um exemplo de confiança e insegurança? Por exemplo, se você tiver de cabeça para baixo, assim. Quando você está numa roda e você fica de cabeça para baixo, sem olhar na pessoa, queixo aqui, ó, na horizontal, sem olhar para a pessoa que está conversando, com confiança, você demonstra insegurança. Quando você está de braços caídos, já viu antigamente as pessoas mais velhas, de tanta timidez, elas ficavam com os braços assim, né? Tirava as fotos assim, com o braço caído. Eu lembro da minha avó fazendo isso. E isso demonstra também insegurança, né? Insegurança. E todas esses movimentos que a gente faz transmite alguma coisa. Existe uma linguagem nos seus gestos. Por exemplo, pessoas que ficam assim, ó, elas estão fechadas. Se você estiver conversando com alguém que está assim, ó, ela está fechada para o que você está falando. Mas se você estiver conversando com a pessoa que estiver assim, ó, ela está aberta ao que você está falando. Tudo na nossa vida existe uma comunicação. A nossa postura, a maneira da gente se mexer, a maneira da gente mexer os olhos, aliás, até as nossas rugas dizem muito a nosso respeito. Mas eu queria dar um exemplo de uma pessoa confiante ou autoconfiante. Um dos meus vídeos antigos, inclusive foi na série Destravancar. Antes, esse meu canal, ele não se chamava Destravancar, né? Tinha uma série chamada Destravancar, uma série de 12 vídeos. Na verdade ficou só 11, porque o 12º era uma live que houve um problema na gravação e nunca foi no ar, mas aconteceu a live, né? Não sei quem é que estava no dia. Tem pessoas aqui que eu acho que estavam. Mas enfim, deixa eu voltar aqui ao assunto. O fato é que, num dos vídeos que eu falo sobre a autoconfiança, eu conto a história de uma moça, né? Eu descrevi um cenário muito comum. Era uma moça de 22 anos que queria muito se casar. Ela tinha um sonho de se casar, mas ela era muito insegura. E o que acontecia? A comunicação dela era voltada a isso. Ela ficava apegada a isso e ela então queria se casar. Queria se casar e ela não tinha namorados. E por querer muito se casar, ela queria muito ter alguém. E quando a pessoa se mostra muito disponível, causa na outra pessoa, nos pretendentes, uma incógnita. O que será? Por que será que essa moça está tão disponível assim? Não sei não, hein? Tô achando que ela não é lá essas coisas. Uma moça até bonita, mas está disponível demais. Eu vou me afastar. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. É assim, porque quando você transmite e comunica insegurança, você causa nas pessoas esse tipo de repúdio. O inseguro transmite repúdio. Já o autoconfiante é diferente. O autoconfiante, nessa mesma moça, uma moça de 22 anos, autoconfiante, a mesma moça, ela poderia até ser mais feia do que a primeira, não importa. Mas quando ela é autoconfiante, ela não está preocupada em casamento, porque casamento é uma consequência de um relacionamento que vai dar certo e acaba desaguando num matrimônio. É assim que a pessoa autoconfiante pensa. Ela está preocupada com a sua carreira, com o seu desenvolvimento pessoal, ela crescer, ser uma pessoa melhor hoje do que foi ontem e amanhã melhor do que é hoje. Ela está preocupada com essas coisas. Agora, esse tipo de pessoa atrai gente. Os homens se fascinam por mulheres autoconfiantes. Mulheres que sabem quem são, qual é a sua identidade. Mulheres que sabem, e homens também. Eu estou usando o exemplo de uma moça, porque eu usei naquele vídeo, mas o mesmo exemplo se enquadra para homens. As mulheres detestam homens inseguros. Homens que ficam olhando para baixo, homens que ficam com os braços caídos, homens que ficam com a omoplata toda desengonçada.
Mulheres não gostam. Mulheres gostam de homens autoconfiantes, homens que estão preparados para defendê-la no seu matrimônio, homens que estão preparados para protegê-la, homens que estão sendo preparados para serem homens, homens que são desafiadores, homens que são prontos para estarem num relacionamento sério. É disso que as mulheres gostam. Portanto, quando você tem autoconfiança, você atrai pessoas. Quando você tem insegurança, ou seja, falta de autoconfiança, falta de confiança em si mesmo. E aqui, os religiosos precisam entender que eu não estou levando em consideração o aspecto Deus, porque a nossa confiança vem do Senhor, né? Então, estou tentando ser aqui o mais técnico possível, né? Então, o que acontece aqui? Pessoas são atraídas por pessoas autoconfiantes e pessoas desprezam, repudiam pessoas inseguras. Ao contratar um funcionário, a empresa procura pessoas que sabem o que querem, pessoas que confiam no seu talento, pessoas que você pergunta: você sabe fazer isso? Não, eu não sei, mas eu posso aprender. É disso que as empresas precisam. Pessoas, não, isso aí eu não sei fazer não. Ah, tá. E você pode fazer aquilo? Não, eu não sei fazer. Vou fazer isso aí. Não sei fazer. Esse tipo de pessoas as empresas detestam. Nós vivemos em dias muito dinâmicos. Hoje em dia, as empresas precisam, inclusive, mudar rapidamente, porque o mercado está muito rápido. As informações estão cada vez mais rápidas e as pessoas precisam ser dinâmicas, precisam ter confiança, precisam desenvolver uma maneira de se motivar. O melhor profissional não é aquele que é motivado, o melhor profissional é aqueles que se automotivam. São aqueles que têm a capacidade de se desenvolver sozinho, têm condições de aprender e a encontrar meios de descobrir uma maneira de fazer o que não sabiam. Esses são os profissionais, porque as pessoas que estão lá naquela escola antiga, onde se formava para aquilo, e se o profissional chegasse para ligar o cabo da internet, se não tivesse o fio azul e o fio vermelho na posição certa para eles se conectarem, eles saíam com o relatório dizendo assim: estava fora do padrão e ir embora. Hoje não é mais assim. Hoje você precisa sair de lá e deixar o serviço feito. Se precisar passar cabo, se precisar fazer o que precisar, o profissional precisa ser dinâmico. Não tem mais espaço para aquele profissionalzinho metódico que só faz o que precisa fazer mesmo e vai embora para casa. Não, acabou essa geração. Essa era acabou. A era agora é do dinamismo, é da pessoa confiante, da pessoa que não é insegura. E a nossa comunicação tem muito isso. O que mais que eu posso compartilhar aqui nesses últimos minutinhos? Tanta coisa que a gente podia falar sobre isso. Uma comunicação muito importante é a comunicação do amor. Quem se lembra daquela ilustração do genro e da sogra? Que o genro odiava a sogra e a sogra odiava o genro, e o genro foi atrás do sábio, o sábio deu um vidrinho com um pozinho branco para ele. Quem se lembra, diga aí, escreva aí, me lembro, para eu saber. Se você não se lembra, você perdeu, porque foi uma ilustração muito enriquecedora, mas essa ilustração diz assim... não vou contar a ilustração, né? Não temos tempo para contar essa ilustração. A Giovana, ela se lembra. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: aquela ilustração, ela demonstra uma comunicação de amor. Quando você muda a sua comunicação, quando você não se dá bem com alguém, pelas técnicas que você usa atualmente, experimente uma nova técnica. Experimente a técnica que Jesus nos ensinou. Qual técnica, qual metodologia é essa? Comunicação através do amor. Experimente amar. Experimente um gesto de amor com alguém que não te engole, alguém que não se dá bem com você. Experimente um gesto de amor e você vai experimentar aquela transformação que eu falei no início. Transforme a sua vida. Transforma a sua comunicação e você transforma a sua vida. Transforma a sua comunicação na sua relação com alguém difícil e você transformará a sua relação com aquela pessoa. E essa comunicação precisa ser uma comunicação pautada no amor.
E por fim, eu vou terminar com um tema que vai tomar um pouco de tempo, mas eu vou terminar com ele, que é autorresponsabilidade. As pessoas que não têm autorresponsabilidade, elas vão sempre encontrar culpados, sempre encontrar lembranças que justificam aquilo que elas vivem, aquilo que elas sentem, a tristeza que elas têm dentro de si, vão sempre encontrar, sempre, e vão morrer desse jeito, fracassadas, derrotadas, não importa onde elas estiverem. Elas podem estar no meio de um palácio, elas vão se sentir derrotadas. Elas podem estar lá em Dubai, naquele prédio lindo que tem lá, que eu tenho vontade de visitar, elas podem viver ali, que elas vão se sentir vítimas, fracassadas, derrotadas. Sentimentos químicos ruins dentro de si. Sentimentos que fazem delas pessoas inseguras, pessoas tristes, pessoas fracassadas. Agora, como que você pode lidar com a autorresponsabilidade? Tem um livro, Poder da Autorresponsabilidade, se eu não me engano é esse o título, do Paulo Vieira, que ele coloca 6 leis. Eu queria compartilhar com vocês, já deixei no jeito aqui, ó. Primeira lei, né, no livro dele. Se for criticar, cale-se. Antes de abrir a boca para criticar, experimente se calar. Essa é a primeira lei da autorresponsabilidade. Segunda lei, se for reclamar, dê sugestões. Existe uma diferença entre você criticar e você dar feedbacks. Aprendi isso ontem numa mentoria que eu estou fazendo e achei bem interessante. Quando você critica, você está criticando a identidade da pessoa. Quando você dá um feedback, você está pontuando o comportamento da pessoa. E é diferente você pontuar o comportamento e você dar críticas. E se você é quem recebe o feedback, ou seja, se você recebe uma pontuação a respeito do seu comportamento, saiba que empresas pagam milhões para obter esses feedbacks. E se você tem de graça, aprenda com eles. Um dia nós vamos falar mais sobre isso. Se for culpar, busque soluções. Por que você fica focado no problema ao invés de focar na solução? Então, antes de culpar alguém, procure encontrar soluções. Antes de se vitimizar, comunique vitória. Antes de você se colocar como vítima, comunique vitória. Se for justificar os erros, aprenda com eles. Se for justificar os erros, aprenda com eles. Erros foram feitos e existem para que você aprenda. Erros são pedagógicos e se você não aprende, você vai errar de novo e os erros não cumprem o seu propósito. O propósito do erro é te ensinar. Aprenda isso. Não fuja do erro, não. Procure acertar mais do que errar. Mas são os erros que te trouxeram até aqui e você precisa de errar ainda para você chegar aonde você quer chegar. Aliás, sabe de uma coisa, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar daqui por diante. E você precisa, então, crescer. Se for julgar, julgue apenas as atitudes, não a pessoa. E o vitimista, né, aquele que gosta de se vitimizar, a pessoa que não tem autoconfiança, ela detesta julgamentos. E muitas vezes o julgamento não é contra ela. Muitas vezes o julgamento é contra a atitude que ela teve. Mas a soberba, a prepotência faz com que pessoas precisando de ajuda, precisando de uma orientação, de um feedback, ataca aqueles que estão julgando as atitudes e não era ela, não era a pessoa, né? O que infelizmente transforma uma grande oportunidade num grande desperdício. E eu espero que você esteja curtindo, eu espero que você tenha compartilhado. Se não compartilhou, ainda dá tempo. Eu vou deixar essa live durante o dia de hoje disponível, depois a minha equipe vai tirar do ar, tá bom? Para que você possa comunicar esse material com alguém. Combinado assim? Olá, como vai?
Esse material na íntegra está lá no meu portal destravancar.com.br. Deve estar aparecendo o link aqui abaixo. Acesse e tem acesso não apenas a este, mas todas as nossas lives estão lá dentro. Nos vemos lá. Um beijo.